Alô, alô, o HG chegou a partir de agora na tela da Band com mais uma edição do Brasil. Gente, atenção, hein? Na edição de hoje, claro, para fechar a semana, em troca da audiência, muita informação, né? E a gente, claro, conta com a sua audiência também até às 5h15. Último dia de 4h15 às 5h15. A partir de segunda-feira, a gente volta para as 4 da tarde. O programa a partir de segunda, portanto, de 4 às 5, ok? Bom, hoje a gente vai mostrar para vocês que tem ônibus. Nós mostramos aqui no início da semana um ônibus sem cobrador no horário que ele não pode andar sem cobrador. Só que agora nós temos mais imagens de outros que também estão rodando sem cobrador. E aí tá errado. Então você fique ligado que a gente vai falar de tudo isso aqui. Tem ainda aquela história de uma haitiana, tá? Que é de Contagem. Ela está em Contagem, aliás, né? E ela pode ter sido vítima de tráfico de pessoas. Nós vamos tratar desse assunto aqui no Brasil Urgente, tá? Mais informações sobre as eleições do domingo também. Afinal de contas, estamos vivendo a antivéspera de um dia que certamente será histórico para o país. Eleições, então, no próximo domingo. A gente dá um giro com as informações mais recentes. E a Band, claro, continua trabalhando em toda sexta-feira, no sábado, no final de semana. E, claro, também no domingo, trazendo tudo sobre as eleições 2018 para vocês. Então, se ligue que a gente mostra tudo das eleições aqui, mas a gente mostra também essa bronca, tá? Dos ônibus sem cobradores. Isso atrasa consideravelmente a viagem, isso atrasa quem tem horário para cumprir, isso está, pelo menos até onde eu sei, fora da lei. Então, muita atenção, porque a gente vai mostrar. De janeiro a setembro desse ano, quase 7.500 autuações à concessionária. Então a gente vai mostrar, porque é o seguinte, tá errado. Mostramos no início da semana um vídeo e agora outros também pintaram por aqui. Veja aí. As imagens feitas por um passageiro mostram um ônibus da linha 8106 circulando sem cobrador. O motorista é quem dá o troco da passagem para as pessoas. O vídeo foi feito por volta de 11h30 da manhã em um dia útil. Neste horário, a lei municipal determina que o veículo tenha o agente de bordo. Uma viagem de 1 hora tem motorista gastando 1h30 porque tem que parar para cobrar passagem. Atrasa toda a viagem, gente. O motorista fica nervoso no trânsito também, porque são duas funções. Além do mais, quando tem um deficiente para entrar, o motorista tem que largar lá e vir na porta cá para estar fazendo isso. Isso é inadmissível. Ainda segundo a lei, somente os ônibus do BRT, os veículos executivos e turísticos ou os mini-ônibus não precisam ter um cobrador. Os números mostram que as empresas não obedecem à legislação. De janeiro a setembro deste ano, a BH-Trans realizou 7.467 autuações a concessionárias por ausência de cobradores nos ônibus, um aumento de 3.500% em relação a 2017. É assustador, mas a constatação que a gente faz é que, apesar da BH-Trans, dos agentes da BH-Trans, está cumprindo o papel deles, mas nós sabemos que, infelizmente, as empresas não estão pagando essas multas. O Fabiano é cobrador há 3 anos, está com medo de ficar desempregado. A incerteza do futuro para nós é muito grande. A gente tem que tentar tocar o barco para frente, de qualquer jeito, para sobreviver. Que a gente não vive, a gente sobrevive. A realidade incomoda os motoristas. Além do acúmulo de função, os perigos aumentam. Você está operando elevador lá, você está lá por conta do elevador. Chega um distraído, um fraco da mente, vai, solta a manete ali e aí. A tragédia é feita. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte tem buscado ações para mudar este quadro de ausência de cobradores. De forma pontual, a gente tem atacado nas diversas regiões da cidade, fazendo com que a lei municipal seja cumprida. Até que o poder público, através da prefeitura, volta a insistir, através da Câmara Municipal, através da BH-Trans, que é a gestora do transporte em Belo Horizonte, se posicione e exija que as empresas cumpram a legislação municipal. Sabe umas coisas que eu não consigo entender? Se você consumiu energia na sua casa e não pagou a conta, a CEMIG vai lá e vai cortar se você não pagar.
Se você tem um telefone celular e não pagou a conta, você vai ficar sem telefone, vão cortar o seu telefone. Se você não pagar a faculdade, você vai sofrer problemas por causa disso. Seu nome vai ficar negativado, certamente. Se você comprar um carro e não pagar, vão tomar o seu carro. Mas a empresa, diariamente fora da lei, em horários em que ela necessariamente precisava ter o cobrador e não tem, várias 7 mil e tantas autuações, e elas dão de ombro. Órgão fiscalizador não funciona. O cidadão comum, ele é responsável, mas se por um motivo ou pelo outro ele não paga, ele sofre alguma penalidade. Por que essas grandes empresas não sofrem, hein? A gente está vendo aí a empresa trabalhando sem um cobrador, o risco disso acontecer, que o motorista falou ali, é muito grande. E se acontecer, aí depois vão tomar providências? A empresa descumpre, continua trabalhando. Vai lá, aquela Nascentes das Gerais, faz assina um contrato com o Estado, tinha que duplicar a rodovia em tantos anos, não duplicou. Ai, vamos assinar um termo de ajustamento de conduta aqui, você tem mais 15 anos para fazer. Que tipo de penalização é essa? Aí vai lá a Samarco, arrebenta com 19 vidas, com várias famílias, uma onda de destruição daqui até o estado do Espírito Santo e não paga reticências nenhuma. Mas se você, cidadão comum, não cumprir com as suas obrigações, a você existem penalidades e são cumpridas rigorosamente. É impressionante, viu? Eita, paizinho! A BH Trans informou que vai intensificar a fiscalização. Não adianta intensificar, aliás, adianta intensificar a fiscalização, mas necessariamente é fazer com que as autuações, ou sei lá, se aplicar algum tipo de multa e tal, alguma coisa tem que ser cobrada da empresa. Senão a empresa vai continuar operando da mesma forma, né? Fazendo com que as pessoas se atrasem para os seus compromissos. A empresa não faz nada de graça para o povo, não, gente. Me ajuda aí, ué. Vocês estão de brincadeira. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, ele informou que a ausência eles chamam de agente de bordo, só é indicada nos horários que a lei permite. Fora isso, estão fora da lei. Ponto final. É necessário até que o prefeito Alexandre Calil, seus secretários, entrem nisso aí e resolvam o problema. Um exemplo foi citado pelo Luciano Dias na matéria. Vem um cadeirante, aí o motorista vai lá, para o trabalho dele, deixa de cobrar das pessoas, vai descer para colocar o cadeirante. Ô, gente, peraí, ué. E nada acontece com as empresas. E o povo vai sofrendo. Aliás, é no do povo mesmo que a turma gosta de passar uma pimenta. É impressionante, viu? É impressionante, sabe? A inoperância dos órgãos reguladores nesse país, nada funciona, as empresas deitam e rolam e fica por isso mesmo. Gente, na boa, viu? Na boa, a minha pressão já está subindo aqui. Imagina de quem está no ponto de ônibus, esperando o ônibus que já demora muito mais do que o normal. Aí quando entra no ônibus, aí segue o motorista, aí vai cobrar do povo, a viagem atrasa, aí vem o cadeirante, ele tem que descer lá. Vocês estão de brincadeira com isso. Vem cá, volta para cá. Aqui, ó. Acabo de ser informado pelo André Salles, que é meu editor-chefe, está aqui no meu orifício auricular, que ele ocupa muito bem, e ele está me dizendo aqui o seguinte: tem um caminhão de mensagens chegando, com o povo mandando foto e vídeo aqui. E não é só na capital, não. Região metropolitana, cidades do interior. Agora, presta atenção, tira o cobrador, mas a passagem não sofre nenhum decréscimo, né? Aí vão para a rua. Um outro assunto, paralelamente aqui, para falar, mas tem o mesmo sentido. Tira o talão do estacionamento rotativo, faz tudo pelo seu telefone, mas o preço continua o mesmo. Vocês estão entendendo? A empresa
deixa de gastar, vai faturar mais, mas o dificultador é criado para você pagar por ele. É um negócio, esse paizinho é um negócio que não tem como você acabar o livro, não. Não tem como você escrever um livro sobre o Brasil, não. Cada dia um capítulo novo, com um monte de merdas, pô. E nada, ninguém resolve. As 7 mil, quantas autuações? 7.500? Ó, gente, peraí, ué. Mais de 7 mil autuações e 7.500 autuações e as empresas dão de ombro. Ah, nem dou conta não, aguento isso não. Nossa Senhora. Ai. Eu não vou ficar nervoso. 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 Estou super controlado. Respirando fundo. Quando eu fico com raiva, eu abraço meus cachorros. Eu fico calminho. Igual eu estou aqui agora, calminho. Um acidente envolvendo 3 carretas deixou feridos e interditou a BR-050 na altura de Uberaba. Isso aconteceu no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão-tanque desviou de um caminhão-baú, que estava no acostamento. Em seguida, uma carreta de soja bateu nos 2 veículos e tombou. A carga ficou espalhada na pista. Os motoristas dos 3 veículos tiveram escoriações, foram atendidos pelos bombeiros, mas recusaram o atendimento em hospitais da região. Então, até agora, nenhuma novidade, parece que estão bem, apenas as carretas aí que ficaram bem destruídas, uma delas mais que as outras, e a carga naturalmente também derramada ali na pista. Vamos seguir então com o nosso Brasil, gente, 4h27 na hora oficial do Brasil, 4h27. Olha o Cuco aí! Vai responder pelo crime de dano ao patrimônio a mulher que, indignada com o suposto mau atendimento de um funcionário, colocou fogo na prefeitura de Alvinópolis, na região central do estado. Segundo a polícia, e a polícia militar, claro, a mulher que faz tratamento psicológico foi pedir ajuda financeira e não teria o problema resolvido pelo servidor. Que, aliás, não tem que resolver mesmo, né? Insatisfeita, ela comprou álcool, comprou fósforo e incendiou o saguão da prefeitura, que teve a pintura, além de 2 sofás, uma caixa de distribuição, como você está vendo aí nas imagens, uma caixa de distribuição elétrica, quadros, tudo danificado lá. Estavam na prefeitura algumas pessoas, claro, e saíram correndo, cerca de 30 pessoas, mas ninguém ficou ferido. Já imaginou se a onda pega, hein? Vai lá pedir uma ajuda financeira, chega na prefeitura, estou precisando de dinheiro. Não, aqui não é lugar para dinheiro, tem que ir no banco, pô, aqui não é banco. Ah, então vou meter fogo. Aí vai lá, taca-lhe pau, taca-lhe fogo. Sério, eu vou te contar. Mas aí, né, nós explicamos no início do que a gente acabou de destacar aqui sobre a notícia, que ela faz tratamento psicológico. Então, entre todos os envolvidos, parece que saiu todo mundo ileso. No programa de ontem, nós mostramos aqui o incêndio em um galpão utilizado para armazenar material reciclável em Governador Valadares, no Vale do Aço. E hoje de manhã, o galpão voltou a pegar fogo, hein? Segundo o Corpo de Bombeiros, é normal esse tipo de incêndio por causa da temperatura. O incêndio começou na quarta-feira, foi controlado na quinta e voltou hoje pela manhã, mas já foi controlado novamente. De acordo com os bombeiros, as causas estão sendo apuradas pela perícia, não houve feridos, mas é normal. Por isso que quando a gente vê incêndios de grandes proporções, falam muito do rescaldo, né? Ah, o Corpo de Bombeiros está fazendo rescaldo e tal. Eles sempre ficam de plantão, porque novos focos podem aparecer. E nesse caso foi exatamente o que de fato aconteceu. Depois de controlado, ainda assim, depois de um certo tempo, o fogo voltou a atingir esse galpão, mas aí rapidamente os bombeiros agiram
e controlaram. Agora, de forma definitiva, isto aconteceu na cidade de Governador Valadares, onde exatamente nós temos uma grande audiência, e eu já aproveito para mandar um grande abraço aí para todos de Valadares, agradecer pela audiência e dizer o seguinte: tem bronca em Valadares? Manda para cá, fotografa, filma, manda para cá, que a gente ajuda a resolver, ok? Ai, ai. Dizem que dia de sexta-feira não é dia de passar raiva não, então vão devagar. Quase 2.000 pedras de crack foram apreendidas com um jovem de 17 anos, que foi também apreendido, isso aconteceu na noite de ontem, no bairro Vila Santa Rosa, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, por meio de denúncia anônima, os PMs chegaram até a região onde o indivíduo estaria gerenciando o tráfico de drogas. É o CEO do tráfico. No local, conhecido como Beco 1, os militares encontraram 1.793 pedras de crack. Além das pedras de crack, 6 buchinhas e 2 barras de maconha, você confere no vídeo aí, aliás, na foto, uma balança e também um revólver. Claro que eles só colecionavam revólver. O menor foi abordado próximo ao local, negou ser proprietário da droga, mas não convencendo a polícia, né? A polícia encontrou documentos dele em uma casa usada como ponto de venda de drogas. O menor seria braço direito do líder do tráfico na região. Ele foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente e autor de ato infracional. Veja você, hein? Nós mostramos aqui no início da semana, acho que segunda ou terça-feira, uma criança de 7 anos com uma mochila, encontrado dentro da mochila da criança na escola, droga, tal, dinheiro. Agora subimos 10 anos. Um jovem de 17 anos que entregou a vida e o futuro nas mãos dos traficantes. A Polícia Civil investiga se uma mulher haitiana internada no Hospital Municipal de Contagem, na região metropolitana da capital, teria sido vítima de tráfico de pessoas. A jovem de 18 anos não possui documentos e também não sabe dizer como chegou até o Brasil. Ela pode receber alta ainda hoje. Mas aí eu fico daqui pensando, para onde vai? Fazer o quê? Com quem? Vai morar onde? Vai se alimentar do quê? Marcelo Silveira tenta contar, explicar, responder. Veja aí. A haitiana chegou ao Hospital Municipal de Contagem depois de sofrer um aborto. A mulher, que diz ter 18 anos, mas não sabe explicar como veio parar no Brasil, também disse não ter documentos e nem parentes aqui. Em nota, o Complexo Hospitalar de Contagem disse que Catiana Násios está internada desde fevereiro deste ano e que os exames constataram um aborto retido. A nota também diz que a paciente reagiu bem ao tratamento e que o hospital acionou o Ministério Público depois de perceber a situação ilegal da haitiana. Nós conversamos com algumas pessoas, de lá para cá, muitas outras mandaram nos documentos, todos falam, são uníssonos, de que ela veio para cá numa situação para ser explorada no trabalho dela, né? Como ela não consegue se expressar direito e estava muito debilitada na saúde, isso somou-se aos fatos, né, de que ela morava com 4 homens numa casa antes de ir e ter tido esse aborto e mal acompanhada, inclusive, por uma pessoa que ela nunca assumiu que é namorado dela, nunca assumiu que teve nada com ela. O caso é acompanhado de perto por diversas entidades do Estado. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB acredita que, se o caso for realmente tráfico de pessoas para prostituição, uma rede internacional pode estar envolvida. Não é descartado, mas nem nós estamos afirmando isso, a polícia vai afirmar isso. Só o fato de ter alguns pontos em coincidência, a fala de muitas pessoas, né? E não se saber o passado dela e as condições que ela entrou no Brasil que não estão claras, né? No mínimo, se ela não entrou irregular, mas não é objeto esse, mas é a questão dela em si, daqui para frente, não o passado tanto, né? Mas isso a gente acha que pode, se tiver alguém, é claro que vai ser objeto de investigação e nós queremos exigir. Esta pessoa, que não será identificada, acompanha de perto o caso.
Para ela, o tráfico é evidente e não só a jovem, mas outras haitianas podem estar sendo aliciadas. O medo dela é de que a mulher tenha alta e volte à convivência com os aliciadores. Psiquicamente hoje ela está bem, o hospital atendeu ela muito bem, ela fez uma amizade muito grande com muita gente dentro do hospital, tem muita gente visitando, apoiando e preocupado, porque todo mundo quer saber o que vai acontecer com ela depois que ela sair do hospital, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Cara, que história maluca essa aí, hein? Mas é uma história muito maluca, sim. Ele não sabe como é que ela veio parar aqui. Notas que está muito magra, né? Vocês viram ali pelas imagens. Não sei se podemos mostrar novamente aí, André, as imagens. Muito magra, né? Os bracinhos fininhos, as pernas fininhas e tal. Aí, ó. Foi por isso que eu perguntei, né? Honestamente, eu sei que não é correto dizer isso, mas no hospital ela teria uma vida digna, né? Porque ali ela teria atenção, alimentação, todos os cuidados. Ela vai para a rua e não se sabe o que pode acontecer com ela. Porque as perguntas que eu fiz anteriormente, eu repito aqui. Vai se alimentar do quê? Viver com quem? Ir para onde? Fazer o que da vida? Ficar pelas ruas, né? Transitando pelas ruas, pedindo esmola, pedindo alimentação e sem ter a menor convicção do que espera no futuro, né? Esta senhora ou senhorita aí. E há uma desconfiança que veio parar no Brasil exatamente por causa de tráfico de pessoas. É muito séria a questão, merece um cuidado muito grande da justiça e nós aqui, obviamente, sabermos nos próximos dias, né, os desdobramentos do caso envolvendo essa haitiana, que merece todo o respeito e todo o cuidado. Vocês se lembram daquela história inacreditável de um homem que não viu um assalto que acontecia no bar onde ele estava, lá na cidade de Nova Serrana, porque ele simplesmente estava mexendo no celular? Pois é, a Polícia Civil vai investigar o caso. O assalto aconteceu em Nova Serrana, conforme você pode ver aí, aconteceu em Nova Serrana, na região centro-oeste de Minas. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver que todos os clientes se abaixam quando um homem entra no bar armado. Mas quem não se abaixa? Quem não deita no chão? O que está na mesa lá de branco, está achando que a vida, enfim, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E o rapaz do telefone, estava aí mexendo no telefone e tal. O suspeito chega a passar atrás do cliente distraído, que somente após a fuga do assaltante se assusta e tenta se esconder. O suspeito roubou um celular, cerca de R$200 em dinheiro e fugiu. Até o momento, ele não foi localizado, né? A polícia está investigando a história, porque o que aconteceu foi o seguinte: depois que esse vídeo viralizou, muita gente correu atrás para entrevistar o rapaz aí de camisa verde e tal. Acho até que aquele de branco também tinha que ser entrevistado, porque ele estava viajando ali, parece que tinha mamado o dia inteiro e não viu nada acontecer. Fato é que muita gente começou a desconfiar se isso não poderia ser fake news, se isso não poderia ser um vídeo forjado, combinado, né? A polícia, na oportunidade, foi acionada e tal, mas agora a Civil entrou no caso. Se a Civil entrou no caso e é a Civil de Nova Serrana, então é a Civil comandada pelo meu irmão, doutor Leonardo Pio, que é bom demais. Se tiver treta, ele vai descobrir, porque esse aí é bom. E se tiver treta, nós vamos contar para vocês aqui, ok? Tá ok? 4h39. Por falar em um caso estranho, um motorista se deparou com uma cobra. Eu vou perguntar para você de casa, você gosta de cobra? Essa aí é cascavel, tem um barulhinho. Cascavel. Tinha um cara que trabalhava comigo, não vou dizer quem é, da minha área esportiva, que era, uma cobra cascavel. Eu tinha medo dele.
E por isso hoje eu não passo nem perto. Isso aconteceu no bairro São Pedro, região centro-sul da capital. Presta atenção, para piorar, o animal entrou num veículo, imagina só. Você está dirigindo o carro, de repente você sente só uma cutucada no tornozelo. Imagina a turma que dirige aqui na redação. Você sente só um geladinho aqui no tornozelo. Aí você, é o extintor de incêndio. Aí você leva a mão. Quando você leva a mão, você cata um negócio assim, você fala, esse negócio tá meio estranho. Os militares desmontaram todo o interior do carro, mas não localizaram a cobra. Eu vou mostrar a cobra, calma, que eu sei que vocês estão em casa aí loucos para ver a cobra. O veículo foi levado para uma oficina para desmontar o painel, para saber se a cobra, que é uma falsa coral, coral pode ser falsa ou verdadeira, eu estou vazando de perto, Nil, para ver se ela está dentro do veículo. Mostra aí a cobra. Olha isso aí. Olha só, é um pedaço da cobra. Você que está em casa já viu uma cobra? Você que está em casa já passou a mão numa cobra? Você que está em casa já manuseou uma cobra? Sabe se é quente, se é fria? Hein? Tem cobras menores, cobras maiores. Essa aí eu não sei bem o tamanho dela. Mas que é assustador é. Olha isso, gente. Será que isso aí é verdade? É sério mesmo? Será que isso não é uma cobra de borracha? Não sei. Eu também não sei. Tem um político aí, pegaram um vídeo dele, que a cobra dele é muito grande, não. Mas é problema dele. Então é o seguinte, eu não sei se isso é uma coral falsa. Eu não sei, como é que eu vou saber? Se eu vir uma coral, você acha que eu vou pegar para saber se é falsa ou verdadeira? Você está de brincadeira. Agora, eu moro num lugar, presta atenção, eu fico contando os casos aqui porque, eu sou povo como todo mundo. Eu moro num lugar e lá onde eu moro, na casa onde eu moro, nós já encontramos 2 cobras. Aqui tem mais, mas uma fica bem escondida. Então é o seguinte, 2 cobras. Uma coral, que eu não sei se é a verdadeira ou se é a falsa coral, e uma jararaca. Só que a jararaca menor, 1 metro mais ou menos, e uma coralzinha de 1 metro também. Só que veja você, na minha casa tem muitos cachorros, são 5 cães e um gato, uma gata. E essa gatinha que protege lá, você sabia? Gatinha, é verdade, gato é um bicho danado. Protege e quando encontra, senta-se ao lado, espera, fica miando lá até você ir lá ver o que está acontecendo. E foi o que aconteceu. Nós encontramos a coral por causa dessa gatinha que mora lá em casa, já morava quando nós chegamos. Então é o seguinte, eu fujo desse bicho aí. Mas essa do carro aí, enquanto o carro não estivesse todo desmontado, eu não entrava dentro do carro. É claro que não, sei lá. Imagina só, você está dirigindo, de repente, você sozinho no carro. Não, ela não vai cutucar seu tornozelo, não. Você vai sentir só um negócio andando atrás do seu pescoço. E aquela linguinha batendo na sua nuca. E a linguinha batendo na sua nuca. Aí, gente, vocês estão de brincadeira. Desmonta o carro, eu quero ver peça por peça. Depois, na hora de montar, eu quero acompanhar a montagem, porque não dá. Eita, nós. Como é que é, ali? Deus o livre. Você liga o ar-condicionado, sai de dentro do ar-condicionado ali. Ô, gente, deixa eu chamar um rápido intervalo, dar uma respirada, porque esse negócio de cobra aí me estressou, viu? Fiquei preocupado. Então é o seguinte, mas não sai daí não. Daqui a pouco vamos mostrar que o custo alto é um dos fatores da queda no número de candidatos a uma carteira nacional de habilitação aqui no nosso estado. Confira um trecho aí, veja. Quando eu terminei a parte teórica, por motivos de, grana e de tempo, eu não consegui dar continuidade. Muito bem, estamos de volta, são 4 da tarde, mais 49 minutos, 4h49. Lembrando mais uma vez que o programa hoje, de 4h15 às 5h15, a partir de segunda, voltaremos para as 4 da tarde. Então já fica o encontro marcado de 4 às 5 a partir de segunda-feira, ok? Parte de um muro caiu após a forte chuva da noite de ontem em um ferro velho no bairro Goiânia, região nordeste da capital. De acordo com a Defesa Civil, o local que funcionava como um ferro velho e escritório teve que ser interditado. Ninguém ficou ferido, mas veja você que a destruição foi grande, hein?
a destruição foi grande. Olha lá, ó. E aí tudo interditado, ninguém trabalha, ninguém transita dentro do ambiente. E as chuvas que continuam no mínimo até domingo aí, né, André? Então, tá. Então preste atenção. A Defesa Civil emitiu um alerta de fortes chuvas até o meio-dia de amanhã. Então atenção, você aí que mora em locais que são perigosos, você já foi informado pela Defesa Civil dos riscos, né? Atenção você que pretende fazer alguma coisa no final de semana em algum lugar que tem lá as cachoeiras, os rios, muito cuidado, muito cuidado. Defesa Civil já emitiu então o alerta. Até o meio-dia de amanhã, fortes chuvas podem atingir a capital. Fique ligado e fique atento, ok? Tirar a Carteira Nacional de Habilitação parece não estar mais nos planos de grande parte dos mineiros. E por quê? Uma pesquisa feita pelo Denatran entre 2013 e 2017 mostrou uma queda de quase 30% no número de candidatos. O preço cobrado pelas autoescolas e o custo com os exames de direção são alguns dos fatores para o recuo de quem tinha interesse em tirar a carteira. Igor Calian conta, veja. O Samuel está com 22 anos. Atualmente, ele só anda em Belo Horizonte de ônibus e a pé em pequenas distâncias. Quer pôr um ponto final nessa situação. O primeiro passo é a Carteira Nacional de Habilitação, mas precisou parar no meio do processo. Eu comecei a fazer autoescola em mais ou menos setembro de 2017 e aí eu fiz a parte de legislação, a parte teórica até janeiro desse ano. E aí quando eu terminei a parte teórica, por motivos de grana e de tempo, eu não consegui dar continuidade. Só que segundo o Denatran, cada vez menos pessoas estão buscando tirar a Carteira Nacional de Habilitação aqui em Minas Gerais. De 2013 a 2017, a procura caiu quase 30%. O José Mário é vice-presidente do Sindicato dos Proprietários de Centro de Formação de Condutores. Ele explica que vários fatores levaram a essa queda. Crise econômica que o país tem atravessado nos últimos tempos e também ao comportamento do nosso público, do nosso maior público, que é o público jovem de 18 a 25 anos. Essa mudança de comportamento ela está relacionada diretamente com os aplicativos que chegaram no mercado aí com toda a força, com o transporte público que tem melhorado muito nos grandes centros. Atualmente, para tirar uma habilitação B, ou seja, para dirigir automóveis de até 8 passageiros, custa em média de R$ 1.800 a R$ 2.300 em Belo Horizonte. O preço teve reajuste nos últimos anos por causa das aulas no simulador. E a partir do próximo mês, uma novidade deve deixar o procedimento ainda mais caro. Está prevista a instalação de câmeras nos veículos. Serão basicamente em torno de 4 câmeras dentro do carro, para poder coibir qualquer tipo de fraude, para poder eliminar qualquer tipo de questionamento. Muito bem. Agora, eu imagino que a tendência seja de um recuo ainda maior, principalmente, necessariamente pelos valores, que são muito altos, mas porque as pessoas estão entendendo que o custo para a manutenção de um carro é muito alto. Muito alto. Hoje, empresas já disponibilizam aí sites para você fazer a cotação, se vale a pena você manter um carro próprio ou manter um carro alugado. Os transportes, até porque o carro alugado, todo ano você tem um carro novo, não paga IPVA, não paga... Bom, enfim, você não paga a manutenção do carro, não tem depreciação, ou a depreciação não lhe custa absolutamente nada. Então, muita gente está optando também partir para esse lado. Sem falar na questão dos aplicativos, né? Muita gente hoje prefere um táxi, prefere um desses transportes de aplicativo, porque não tem a menor... Até porque sai, toma uma e tal, e aí vai e volta sempre com esses carros de aplicativos aí, ou com os táxis. Ontem eu voltei do aeroporto de Confins para casa de táxi. Eu nunca havia pegado um táxi que rodasse na pista do MOVE. Nossa, mas você vê um homem feliz, gente. Eu estava que nem cachorro quando você sai com o cachorro e abre a janela, ele mete a cabeça para fora. Eu saí que nem um banana, assim, feliz, porque o trânsito tudo parado e o bichão na pista do MOVE, aquela delícia cremosa. Cheguei em casa rapidinho e tal. Bom demais, bom demais. Se eu estou no meu carro,
1h30, gastei 38 minutinhos. Aliás, uma viagenzinha chata, hein? De Confins até pro lado de cá. Nossa, papai, eu vou te contar, é chato. Mais chato que a viagem. Mas ué, você tá lá em São Paulo, vai para Guarulhos, é 1 hora até Guarulhos, 1 hora depois para você embarcar, mais uma para você decolar, mais uma do Confins até aqui, 4 horas. Se for de carro para São Paulo, você gasta 6. Eu quero falar lá. Não, pensei bem, aqui era aqui mesmo. Itens básicos da alimentação no nosso dia, preste atenção, dia a dia está ficando mais caro. Segundo o levantamento realizado nos principais supermercados de BH e da região metropolitana. E a variação de preços pode chegar a 100% de loja para loja. Antes de encher o carrinho, tem que pesquisar e até resistir a comprar aquilo que você não precisa, que está muito caro e que você pode largar para uma próxima oportunidade ou até mesmo trocar por um produto, ou sei lá, um produto similar. Veja aí, Luciano Dias, dá a dica. Se vire aí. Está cada vez mais difícil encher o carrinho de compras. Com certeza, cada vez mais. Cada vez mais vazio. Cada um adota uma estratégia. É que as coisas hoje em dia estão bem mais caras, né? Então, assim, a gente tenta, às vezes, substituir uma coisa pela outra. Eu faço a minha listinha e me atenho nela somente. Não compro, não olho para os lados para não ficar tentada. E o consumidor tem que ficar atento mesmo. O site de pesquisas Mercado Mineiro realizou neste mês um levantamento com 1.065 itens nos 10 principais supermercados da região metropolitana de Belo Horizonte. E foi possível observar uma alta variação nos preços de produtos básicos. O quilo do pão francês, por exemplo, pode custar entre R$ 9,90 e R$ 16,90. Uma variação de 70%. Pãozinho a gente compra todo dia, né? E aí a gente vê que com o passar do tempo vai ficando mais caro. A dúzia de ovos vermelhos pode custar entre R$ 5,29 até R$ 8,99. Uma variação de 69%. Aumento do dólar refletindo em produtos, principalmente, como eu disse, na farinha de trigo, mas o óleo de soja também está tendo aumento bastante acentuado, o feijão. E vai variando aí de supermercado a supermercado. As grandes redes, elas têm uma vantagem. Elas compram em grande quantidade e com isso elas podem negociar um valor mais acessível. Tem produto com preço menor também. Segundo a pesquisa, um pacote de arroz 5 quilos, que custava em média R$ 18,90, caiu para R$ 17,93. Uma redução de 5,13%. Só que é bom ficar atento. Pode ser apenas um jeito do supermercado atrair o consumidor para outros produtos. Você coloca um preço, o preço do produto muito vendável, vamos supor, igual óleo de soja. Todo mundo trabalha com óleo de soja, óleo de milho em casa, né, no alimento. E você coloca ele num preço muito favorável, o consumidor corre para comprar. Mas aí lembra de outros produtos. Aqueles outros produtos que são necessários estarão com preço mais alto. Não tem jeito. Na hora das compras é preciso observar vários fatores. É criatividade, é paciência, é pesquisa, né? E ser também oportunista. Você está passando, está lá a placa, promoção, pare ali que leve somente aquele produto. É importante mesmo se ligar. Minha esposa, por exemplo, que cuida de tudo, minha esposa é uma mulher extraordinária, cuida até da minha vida, mas é uma figura extraordinária. Ela compra, por exemplo, produto de limpeza só numa rede de supermercado, porque lá é sempre mais barato. O resto ela compra em outros 2, mas limpeza só em um. É uma baita de uma economia. Tem que se ligar sim nos preços e, se puder, troque por um produto similar e não leva o que está mais caro, não. Olha, vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco, você não muda de canal, não. Daqui a pouco nós vamos falar da eleição de domingo. Será que as pessoas estão preparadas para este segundo turno? Confira um trecho aí, veja. Primeiro você vota em quem e depois em quem? Primeiro eu vou votar no senador. No segundo turno? É, segundo turno. Qual é a ordem dos candidatos para domingo? Nossa, eu não vou saber dizer. Qual que aparece primeiro? Eu acho que é presidente, né? Muito bem, estamos de volta. 4 mentiras, 5:04 na hora oficial do Brasil. Domingo é dia de eleição. E aqui em Minas Gerais, quase 15.800.000 eleitores estão aptos para votar. Nas urnas serão digitados apenas 2 votos desta vez.
um para presidente e outro para governador. Você também tem a opção de votar em branco ou anular o seu voto, mas sabe o que isso significa? O repórter Luciano Dias foi tirar as últimas dúvidas no Tribunal Regional Eleitoral. Veja. O segundo turno das eleições se aproxima. Já é neste domingo. O país escolhe o futuro presidente e os estados elegem os seus governadores. Mas tem gente que não está por dentro de alguns detalhes básicos. Primeiro você vota em quem e depois em quem? Primeiro eu vou votar no senador. No segundo turno? É, segundo turno. Qual é a ordem dos candidatos para domingo? Nossa, eu não vou saber dizer. Qual que aparece primeiro? Eu acho que é presidente, né? Sabe quantos dígitos para cada um? Presidente são 2, né? E governador? Nossa, me pegou, não sei. Se você não votar, sabe como justificar? Eu acho que eu vou... Realmente eu não sei, não. Sabe o que é proibido na hora de votar? O que não pode fazer na hora de votar no dia da eleição? Olha, mais ou menos eu acho que eu tô vendo falar aí que é a entrada com o celular, né? Para poder não poder registrar o voto, né? Eu acho que é isso. Mas se tiver mais alguma coisa, me explica que eu estou aí querendo saber. O processo eleitoral do segundo turno é mais simples. A gente vai fazer uma simulação com números fictícios. Primeiro, o eleitor vai votar para governador. São 2 dígitos, ele aperta os números e a tecla confirma na sequência. Depois, a votação para presidente, também com 2 dígitos, aperta a tecla confirma, espera aparecer o fim da votação. Mas é bom o eleitor ficar atento a outras situações no dia da eleição. Por exemplo, o que é permitido e o que é proibido no dia da eleição, na hora da votação. Os eleitores podem usar a camiseta dos candidatos, desde que não se reúna com outras pessoas que estejam vestindo a mesma camiseta, né? Conglomeração de pessoas como camiseta de candidato é proibido. E a manifestação também deve ser silenciosa. Ele usa a camiseta, vai votar, mas não pode sair panfletando, não pode sair fazendo nenhum tipo de barulho que chame atenção para aquilo. E o celular também, ele pode ser levado, até porque tem aquele eleitor que já baixou o e-título, né? Mas deve ser deixado sob os cuidados da mesária e entrar na cabine de votação sem o aparelho. Outra pergunta frequente é: qual a influência de votos brancos e nulos nas eleições? Existe a tecla física também, né, do voto em branco. O eleitor pode digitar, se essa for a preferência dele, e para anular ele deve digitar um número que não existe naquela disputa, né? E nos 2 casos apertando a tecla confirma. Agora, é um boato de que os votos brancos ou nulos favorecem X ou Y. Isso não existe, existia numa legislação antiga, lá no início dos anos 90. Hoje em dia, nós computamos apenas os votos válidos. Há muitas dúvidas em relação à segurança das urnas. Várias reclamações aconteceram no primeiro turno. O que a gente pede ao eleitor é que ele digite com calma, espere, né, ver a foto do candidato, em seguida acione a tecla confirma, e tecnicamente é impossível que a urna passe a gravar o voto antes do acionamento dessa tecla, que é física. É bom lembrar o eleitor também que nós não temos telas touch, porque vários relatos de eleitores que tentavam digitar sobre a foto e ela realmente não vai funcionar porque as telas são físicas, não são touch. O eleitor que não conseguir votar neste domingo, como ele pode justificar? As justificativas poderão ser feitas nas sessões, né, de votação, e temos também um ônibus para essa finalidade situado na rodoviária e outro no aeroporto de Confins. Em Minas Gerais, quase 15.800 eleitores estarão aptos para votar. E é sempre bom lembrar, a votação acontece entre 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Muito interessante aí esse material produzido pelo Luciano Dias. Então, consciência no voto, domingo é dia, toda a cobertura aqui na TV Band Minas. Aliás, na tela da Band, a cobertura durante todo o dia da eleição. E na segunda-feira, eu quero receber aqui as mensagens de como foi o almoço de domingo na sua casa. Nós vamos disponibilizar aqui o nosso Band Zap, você vai mandar, vai tudo tranquilo, não foi, tal. Ou então o jantar de domingo. Tem gente que vai preferir o jantar. Então eu quero saber na segunda-feira como é que foi. Gente, vamos embora. Vem aí José Luiz da Atena, o melhor do Brasil. Falando do caso Rayane, hein?
6 dias já desaparecida. Delegado falando com Datena agora em São Paulo. Notícias de São Paulo e do Brasil, agora na tela da Band. Segunda-feira, às 4 da tarde, estaremos aqui para mais uma edição do Brasil Urgente Minas. Bom final de semana, um abraço, tchau, pessoal.